Fala galera, estamos aí de novo ao vivo no nosso segundo episódio do Praticast, nosso podcast dos assuntos rurais. Hoje mais adiantado um pouquinho. Devido ao atraso da última vez, estamos repetindo o tema, que é um tema que se a gente quiser a gente faz 25 podcasts e não acaba de falar de gestão. Isso aí. Hoje a Milena não pôde vir, a gente repetiria o time de entrevistado, então hoje o Gustavo vai ficar apertado sozinho. Hoje é 2 contra 1. Mas vamos lá. Então, estamos aí pelo Facebook da 95, pode mandar sua pergunta, seu comentário, a gente vai estar com a interação aí 100% com vocês. É só mandar pergunta que se for interessante a gente põe no ar, se não for a gente finge que não chega. Depois vocês vão lá acompanhar nosso canal, Praticast no YouTube, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ativa o sininho. E também temos o nosso link no Spotify, que já, o episódio da semana passada já está lá. Então, na hora que for tirar leite, põe o Spotify para tocar. Isso. As vacas dão até mais leite, não dá, Luciano? Mas que é isso? Vai dar, não pode errar, vai pegar o quinto teto. Então vamos lá. Eu sou o Bruno Magalhães, estou na presidência do Sindicato de Produtores Rurais de Nepomuceno. Hoje vamos falar novamente sobre gestão com o Luciano, nosso parceiro. É isso aí, o Luciano topa mais, só ajudando o Brunão aqui. E tem muita novidade para frente aí. Nós estamos com muitos convidados aí já em lista para. E o mais interessante, Bruno, que estamos cobrando já. Bom, Eu acho que nós fizemos um praticamente todo dia que, graças a Deus, o pessoal está animado, tá gostando. E vamos começar, vamos treinar, gente. Você desculpa aí as ratas que nós vamos dando no começo aí, mas tá valendo. estamos aprendendo junto. Mas a ideia é passar informação para você, produtor, para você, entusiasta do agronegócio. E com descontração, você vai ter informação técnica de profissionais gabaritados e com um toque de humor. É isso aí. Tô quase um radialista. Você falou morro agora, E mais uma vez, Gustavo, muito obrigado pela presença. A Milena não pôde vir por problemas particulares, já tinha coisas agendadas na atividade dela. Então, um abraço, Milena, obrigado pela participação semana passada. Gustavo, se apresente um pouco e vamos para a gestão novamente. Vamos lá. Meu nome é Gustavo, sou engenheiro agrônomo, né? Já me apresentei no último programa, mas estou trabalhando aqui em Nepomuceno no grupo do ATG, que é um programa do Senar, né? Que atende aos produtores rurais na parte da técnica e gestão da propriedade, né? Então, é um grupo de 30 produtores que a gente faz esse trabalho conjunto com eles aqui. A gente leva as informações técnicas, buscando os resultados que a gente faz no planejamento, juntamente com a parte gerencial, que é a questão dos custos, dos levantamentos de despesas e dos resultados que a gente procura trazer para eles aqui. Show de bola, Gustavo. Na semana passada a gente começou falamos um pouco da gestão, falamos um pouco de planejamento, né, da importância do planejamento tanto na atividade como na vida pessoal, que estão diretamente ligados. Acho que seria interessante a gente também, novamente, pontuar mais um pouco sobre o planejamento. Qual que seriam, para você, os principais pilares de um planejamento? Quais seriam os pontos que a pessoa tinha que sentar e falar, ó, eu tenho que planejar nesse sentido, nessa... Essa linha de raciocínio. Isso. Então, todo planejamento começa com um objetivo. O produtor, o empresário em si tem que ter um objetivo. O que ele quer para ele? O que ele quer fazer? Eu dentro de 5 anos eu quero dobrar minha capacidade de produção, eu quero dobrar a minha estrutura, eu quero aumentar minha área de produção. Então ele tem que ter um objetivo, né? Se ele não tiver objetivo, ele vai ficar dando cabeçada e não sabe o que vai fazer, para onde tem que ir. O famoso corretor do rabo. Justamente, Luciano. Senão não tem jeito. Vai ficar rodando e não sai. Então o primeiro passo é justamente esse. E o pior é, mesmo que esteja atingindo algum objetivo, ele não sabe nem qual objetivo ele está atingindo, né? Justamente. Então ele não consegue... Se é do sucesso, se é do fracasso, exatamente. se é do empate. Então, aí, fazendo o planejamento e ter esse objetivo, ele vai encaminhar para esse lado. Então a gente já tem um norte, eu já sei para onde ir, o produtor sabe para onde ir, o que ele tem que fazer para chegar naquilo lá. Pode ser a curto prazo, médio prazo e longo prazo, ou até os 3, né? Dependendo do planejamento dele, até os 3. De curto, de médio e de longo prazo, os objetivos dele. Né? Então, ele tem que estar norteado, principal.
em cima desse norte que a gente vai fazer todos os trabalhos, e ele principalmente vai fazer todos os levantamentos e os trabalhos direcionando para aquilo. A gente já está falando do planejamento macro da propriedade, mas dentro do planejamento macro tem os planejamentos micros, né? Vamos falar assim, planejamento, o que você pode estar comentando com a gente aí sobre um planejamento que eu acho importantíssimo, planejamento técnico, né? Por exemplo, está chegando agora a época que tem que começar a adubação, o mato vai começar a subir assim, colher. Então, a gente sempre fala para o produtor, assim como na venda, na compra de insumos, tentar parcelar isso, porque a gente tem uma oscilação grande de mercado. Então, qual que seriam as suas dicas aí para a pessoa estar planejando a parte técnica das suas compras, da sua atuação, fazer essa análise de solo mais cedo? O que você fala para nós sobre isso? Justamente. Então, vamos lá. Na parte técnica, a primeira coisa que é um insumo que hoje tem um peso muito grande na questão dos custos, que é os fertilizantes. Primeira coisa, a análise de solo. Sem a análise de solo, a gente não tem norte na parte técnica, né, para recomendação. Segundo, nós ainda estamos numa fase muito complexa ainda de definir alguns parâmetros de questão de investimento em fertilizante. Primeira coisa, quanto que eu vou produzir? Nós estamos vindo de uma seca extrema, deu uma chuva, apareceu, as lavouras todas já estavam planejadas para florir, estão todas espinhadas, deu uma chuva e induziu a flor, sábado, domingo, agora nós vamos ter bastante lavoura com flores aí na região. Né? É verdade que a florada só abre no domingo? Praticamente. Isso aí é os outros. Os antigos, né? Isso aí. Eu não escuto os antigos isso aí, não. Pois é. Então tem isso. Então, se eu não sei quanto eu vou produzir, eu não sei quanto que eu vou investir. Né? Então o básico que a gente faz é justamente a questão da análise de solo para definir fósforo e potássio, né? Calagem que é o principal, porque sem ela a gente não faz mais nada, né? de macro elemento. E o nitrogenado garantir, se for adquirir, pelo menos 200 kg de nitrogênio por hectare, que é 50% normalmente do que a gente utiliza numa safra alta. A gente briga muito, Gustavo, porque a gente sabe que a lavoura não sabe que nós estamos em crise, né? E é muito... Eu falo que a pessoa que é da assistência técnica sabe muito bem disso. A lavoura nunca sabe que nós estamos em crise, então assim, ela precisa ser nutrida, né? Ela precisa ser capinada, ela precisa ter o seu tratamento ideal para que ela possa responder, né? Infelizmente, só que aí a gente tem que aprender também a tentar driblar essa questão da crise, mas principalmente na análise de solo. Eu lembro quando a gente dava assistência técnica na Cada Vaca, que o pessoal fala, não vou fazer análise de solo assim não, porque a análise pede pra gente com tanta coisa, e aí a pessoa não fazia, né? Hoje tá um pouco diferente. Eu vejo hoje, e vai ser, não quero atalhar mais a questão que nós vamos ter um novo podcast aí de sucessão, né? Porque hoje a moçada nova tá gostando demais de trabalhar com café, ajudar os pais, então assim, uma mente bem aberta, né? Não quer dizer que os antigos não usariam disso, mas infelizmente às vezes era falta de colocar essa questão da análise de solo bem colocada. Posso te interromper um pouquinho? Pode. A questão da juventude do pessoal mais antigo, dessa associação, o grande problema... Também é a juventude antiga, porque tem muito jovem que tem a cabeça antiga. Sim, também. É cultural, né? Isso, é isso que eu ia chegar. Hoje, o pessoal mais novo, hoje que está chegando na atividade, o cara tem acesso à internet, o cara lê revista, o cara recebe não sei o que, escuta um podcast desse e tal. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha nada disso. Né? Um produtor, para ter energia na roça, é uma dificuldade. Assistir uma televisão, ouvir um rádio, uma coisa, era mais difícil. Então, a questão da informação, né? É isso aí. Agora, a turma que está vindo aí já tem esse mundo de informação. Né? Algumas coerentes, outras um pouco tem que saber fora da filtrar, realidade, né? Que é um grande problema que nós temos com esse mundo de informação, mas que favorece muito a ter esse entendimento. E isso é muito bom para a gente que é técnico, Luciano, porque a turma põe a gente no paredão, porque eu li isso, porque eu li a respeito disso, porque eu não sei o quê. Então, isso é bom demais, você chegar numa propriedade onde a pessoa conversa com você, te questiona os assuntos que ele ouviu, se é verdade, se não é, se é interessante fazer ou se não é.
e põe a gente para estar estudando todo dia, correndo atrás, buscando informação também direta. E isso é um fato que eu acho muito diretamente ligado com a gestão, porque a partir do momento que você está gerindo bem sua propriedade, você tem parâmetros, você tem a possibilidade de fazer teste. Então, Sim. mesmo que você tenha 1 hectare, 1000 hectares, transforma tudo em porcentagem. Então, 5% da minha área eu vou fazer aquele negócio que eu vi. Como você tem a informação certinha de cada área, vai aumentar um pouco o seu trabalho, assim, mas você vai ficar tranquilo. Você fala, realmente, se eu fizer aquilo ali, eu produzi mais, o café rendeu mais, então vale a pena. E muitas vezes também a questão do microclima interfere. Então, o que dá muito certo numa propriedade, falando na parte técnica, pode ser que não dê porque o microclima seu ali é diferente. Então, a reação daquele produto X ou Y não vai ter aquele resultado. E eu falo muito outra coisa também. Todo mundo fala que tem que jogar adubo. Nós não temos que jogar nada, nós temos que aplicar. Porque a aplicação, você tem uma série de fatores que vão te direcionar para uma aplicação correta. Com certeza. Né? Então, microclima influencia, tipo de solo influencia, questão se está com a CPC ideal, se tem uma calagem suficiente, se está disponível cálcio, magnésio, Textura do solo. Textura do solo, tudo isso influencia. Então, você usa um produto, o Bruno usa o mesmo produto, mas são áreas completamente diferentes. Né? Então, não quer dizer que o produto seja ruim, é questão de jogar ou aplicar. Né? Hoje eu tive o prazer de... Eu almocei na fazenda do Dr. Josué, lá em Santo Antônio do Amparo, Josué Figueiredo, e a gente conversou muito lá e ele estava falando para mim que questão do plantio de café, que ele gosta muito de usar no plantio, ainda o esterco, né? Fazendo a incorporação, faz um composto lá na fazenda, um pouco de esterco de galinha, palha, vai, bate o suco. Então, assim, ele conversou bastante comigo, e você olha as lavouras dele hoje lá, de encher os olhos. É referência. E eu fui lá, ele é meu cliente e tal, e eu fui lá hoje conversar bastante com ele lá. E é um dos mentores do café aí antigo, né? Porque sim. E o Lucas, filho dele lá, numa sucessão que vem assim, de encher os olhos. Então, assim, eu acho que hoje para mim foi muito satisfatório estar falando o nome deles aqui. E fui ver, eu comprei semente deles, então você vê a capacidade de produção, as lavouras impecáveis. Então, assim, é outro cara do italiano aqui da questão de sucessão, que é o Lucas no lugar dele lá, junto com as irmãs dele. Mas hoje foi um dia prazeroso. E muito diretamente no que você falou aí sobre aplicar e jogar, né? Eu escutei um podcast, até uma das ideias de criar esse podcast foi que eu gosto de ir para fazenda ou fazer caminhada escutando podcasts informativos. Fazer caminhada? Tento. Eu tô pagando uma para mim. Ele tá faltando bem nessa caminhada. Tá. Nem ele tá indo? Não, ele tá pagando ele mal. Até lá do Sul, o agrônomo falou um negócio que eu achei muito interessante, até anotei. Não existe tecnologia que corrija o erro de manejo. Então não adianta você querer aplicar, além do mínimo, né? Você quer fazer uma coisa, uma última tecnologia, sendo que o básico você não está fazendo certo. Então faz o básico bem feito, tranquilo, a partir dali você vai elevando o seu nível. E nós temos que levar muito em consideração essa questão, tanto na parte técnica, na parte de gerencial, é que a gente sempre vai planejar, que seria de fazer adubação, qual adubo e tal, tudo. Nós temos que aplicar o adubo, né? Nós temos que verificar se deu resultado ou não, e se tiver necessidade de corrigir. Se não tiver necessidade de corrigir, o que eu posso fazer para melhorar? Isso. Né? Então, se a gente tem que estar sempre ativo na atividade que nós estamos no planejamento ali. Questão da formulação dos adubos hoje você tem uma capacidade imensa de formular o adubo que você precisa. Na região nossa, eu não sei se tem esse leque aberto para você comprar um adubo mais diferenciado. Às vezes, para um pequeno produtor, que às vezes é uma quantidade menor, mas você hoje tentar economizar nessa questão. Às vezes a lavoura não está precisando de fósforo, e o cara ainda vai lá e compra 20. Está colocando 5 pontos de fósforo, sendo que às vezes eu poderia estar economizando nessa questão. Outra coisa, questão de preço também. Costumou jogar ureia que está mais barato, mas será que o que eu vou perder nessa ureia compensa eu passar para o nitrato?
E eu não sou suspeito a falar, que era a opinião do Gustavo, porque eu sou totalmente fã do nitrato. Mas nós fizemos uma conta lá no sindicato, antes de ontem, terça-feira. Terça-feira. E nós chegamos lá com o levantamento que o Bruno fez de custos, né? No dia que fez o levantamento de fertilizante, e o nitrato da empresa que encaminhou para ele estava mais barato que a ureia, né? E o nitrato, você tem a vantagem dele de estar 50% na forma nítrica e 50% na forma amoniacal, né? Então, volatilização bem menor. não é, você tem uma disponibilidade maior para a planta, né? Então, Sim. 50% do que você está jogando já está disponível para a planta. Os 50% do amoniacal, ela vai precisar de micro-organismo para fazer todo esse trabalho. E aí vem um clima desfavorável, ou vem um terreno mais fraco em questão de microbiota, de micro-organismo no solo, né? Totalmente você vai aumentando suas perdas. Então o risco da ureia de ter perda, o risco do sulfato de ter perdas é justamente isso. É a questão de quebrar esse nutriente e transformar ele para disponibilizar para a planta. Quanto mais processos precisar fazer isso, maior é a perda, né? Principalmente umas chuvas instáveis, igual Nós estamos vivendo, um processo climático complicado que nós estamos aí, então é bem arriscado, né? E a tendência é que esses processos climáticos instáveis permaneçam e se intensifiquem, né? Pelo que é conversado. Então, mais uma vez, um planejamento, uma ideia de você saber, eu demoro tantas horas máquina ou tantas horas homens para aplicar tal, fazer atividade na lavoura. Então você já se planeja antes, né? Eu tenho uma carretinha, ela dá conta, eu faço em tantos dias, tá? Mas vai chover desses dias? Então, não, eu faço manual, eu faço em um dia. Então tem que adequar a sua propriedade à realidade. E sempre com números, né? O número não mente, né? Sim, justamente. O balizador aí são números, né? Então o balizador são números. Então por isso que tem que fazer todos esses registros. Mas ainda tem muita gente, choveu, sai da roça, caminhãozinho traçado, trator, e vem para a cidade, vai estacionando na porta da cooperativa e choveu, ele vem escolher, ele vem saber qual é o adubo que está mais barato para comprar. Essa realidade ainda existe. Existe. Pequena, mas ainda existe ainda essa forma de levar a atividade rural, né? Hoje mudou muito, hoje o cara já se planeja bem antes, né? Mas ainda existe isso ainda. Existe. Uma coisa que vai debaixo de chuva para vir buscar o adubo ali. eu acho que o cafeicultor tem que aprender muito com o produtor de cereais, porque o cereais não aceita desaforo, né? O café ainda aceita. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Então, por isso que eu falo, às vezes comprar escalonado, mesmo que você seja pequeno, mas compra a primeira mão, mesmo antecipa, fez a análise de terra, ali a partir de agosto, setembro, já começa a comprar o adubo, ou se compra... Mas é isso que eu te falei lá no começo, se você procurou um técnico, ele fez a análise lá, viu se precisa de potássio, fósforo e calcário, beleza, é o basicão, né? E já compra 200 kg de nitrogênio, porque se você precisar esqueletar uma lavoura, reservar uma lavoura, você vai gastar nessa faixa, 150, 200 kg de nitrogênio por hectare. Não tem jeito de você jogar menos do que isso. A planta não vai vegetar suficiente. Então você já está com 50% do adubo comprado. E você dilui seu risco de perda ou deixa de ganho. Eu falo isso tanto na compra como na venda, né? Vai vender o café, eu quero acertar o pico da alta. Não existe. Dê um preço, você sabendo do seu custo, dê um preço que é interessante, que pague. Uma vez me falaram... Não precisa vender duas vezes. Né? Não, vai vender, mas eu tenho pouquinho café, vende 10 em 10, vende 5 em 5, mas não tem problema. Mas isso aí é outra coisa que a gente orienta muito o produtor, né? Conversando com ele. Você tem possibilidade de dar 10 tiros. Por que você vai arriscar tudo num só? Se você tem possibilidade de dar 10. Exatamente. Aí tem um arrependimento. Aí outra frase dos antigos, Luciano. Os antigos falam que o melhor dia de vender café é depois que você vendeu o seu, né? Você vendeu hoje, você pode olhar amanhã que está mais caro que o que você vendeu. Então, tem isso também que a gente escuta muito nas roças aí. Deixar de remoer também, eu tenho esse problema. Eu vendo, principalmente com gado, porque o café lá em casa é mais meu irmão, meu pai que mexe, mas o gado, eu vendo, a hora que o caminhão tá saindo lá de casa, eu falo, mas se eu tivesse esperado, se eu tivesse... Não, mas o negócio é um negócio realizado. Então, é o que a gente procura no programa da TG, a gente desmistificar essa questão de máximo ou ótimo produtivo. A gente tem que ter um ótimo econômico. Eu tenho que ganhar dinheiro para a minha empresa rural. Produzindo 10 sacos por hectare, ou 50 sacos por hectare.
hectare, eu tenho que ganhar dinheiro. O importante é a rentabilidade. Retorno daquilo. Eu não posso viver com uma ilusão de querer produzir 50 sacos por hectare, que não é fácil. Tem gente que consegue, não é fácil. Então, mas na lavoura de café, não é igual você falando 10 sacos e 50, não são todas as lavouras da sua produção, às vezes, que vai produzir igual. Sim. Né? Você tem talhões separados. Então, fazer média. Lógico que a gente quer que a média sempre seja maior. Mas, infelizmente, alguns talhões vai ser diferente. E no final, tem que ser um denominador que seja viável e economicamente. Mas aí, por exemplo, rentável. numa lavoura de 10 sacos por hectare, eu não vou fazer um investimento da lavoura de 50 Com certeza. sacos. É Gestão de talhões. Isso, essa separação é que o produtor tem que ter. Então, mas isso é uma das coisas que às vezes o pessoal, vamos estar brincando hoje na moda antiga, nunca fez. Não faz. Né? Não faz. Ou às vezes até hoje não está fazendo. Justamente, separar. Então, por exemplo, para me tomar uma decisão de erradicar uma lavoura, gente, eu preciso saber a real situação dela e se ela está me dando retorno econômico. Ah, não vou arrancar ela porque ela está feia. Gente, mas ou porque ela está me dando 20 sacos por hectare, mas beleza, eu estou gastando 8 sacos para manter ela. Tu ganha 20, estou produzindo 20. Isso aí. Esses números ninguém faz. Então é isso aí que às vezes dificulta na hora de tomar da decisão, né? E levando para a prática, só para contar um caos. Conta lá. Lá em casa, nós temos uma propriedade que dá prejuízo. A gente sabe, só que assim, a culpa é nossa que dá prejuízo. A gente sabe que é lavouras falhadas, lavouras manuais, stand baixo. Temos que renovar a fazenda. Então a gente eu fiz um planejamento para renovar toda a fazenda até 2028. Então eu vou arrancar todos os talentos, estou preparando lugares novos. Eu já estou plantando antes de arrancar, porque ainda tem tirar um dinheirinho e tem um pé na terra, né? E para fazer essa substituição. Mas aí, quando eu comecei com esse processo, a gente vem na parte da sucessão. Aí eu fui arrancar uma lavoura, eu falei, não, mas essa lavoura eu arei nas férias, quando eu consegui vir aqui, no arar de boi, consegui plantar. Um valor sentimental. Mas infelizmente essa área está atrapalhando uma coisa que vai ser melhor. Aí com muito custo, uma semana ele ficou fora, eu fui lá e arranquei ela, quando ele chegou já estava pronto. O ouro está feito. Aí hoje ele estava me xingando disso, porque já tem 3 anos que eu arranquei essa lavoura. Aí um ano eu deixei a terra descansar, plantei uma braquiária. O ano passado eu plantei a lavourinha e ficou chique. Vegeado, acabou com a lavoura. Mas, como dizer, a gente pode ser até pouco, mas insistente também, né? Plantamos de novo. Tá lá, tá se envolvendo. E da mesma forma, numa outra fazenda que é mais produtiva, tem 2 talhões que ele quer arrancar. Mas ele quer arrancar por vontade. Eu mostrei, não, nos números dos talhões, a nossa média não é boa, a gente está com média hoje de 28, 29 sacos. Esses 2 talhões estão dando média de 30. Então, eles estão acima da média das nossas lavouras geral. Então não tem por que arrancar. É lógico, elas estão no nosso radar. Assim que a gente renovar essa fazenda e conseguir partir para outra, aqueles talhões só estão para ser renovados. É uma lavoura lá em cidade de 4 por 1,20, 2 na cova, plantada em curva de nível. Então ela entra lá, a colheitadeira perde metade das varetas, tem que varetar de novo, dá raiva, tá? O operacional dela é mais caro que os outros, mas mesmo assim ela é produtiva. Esse ano ela vai fechar com 13 a 14 litros por pé de média. Depois eu vou fazer o rendimento que está uma porcaria, para ver quanto saco hectare vai dar, real. Mas assim, é uma lavoura que ainda é produtiva. Então eu tenho outras coisas piores que eu também tinha lá. Priorizar, né? Você vai acabar priorizando algum talhão, alguma outra que esteja pior. E é assim que tem que ser feito, é análise. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão hoje de fechamento já, que a gente já está caminhando para decréscimo da colheita, né? Já está terminando, já entrando na linha de finalizando. Para alguns e talvez para muitos ainda não, mas a questão de fechamento de custo não pode ser engessado, né? Nunca é engessado. E a média hoje, pelo que nós estávamos conversando, eu faz uns mais de mês que eu venho perguntando todos os meus clientes a questão da quebra da feira. E eu não sei falar com precisão porque eu não participei de nenhuma programação de previsão. Mas todo mundo falando em torno de 40% a 50% de quebra. Isso é verdade? Condiz? Isso aí é o que a gente está vendo no campo. Tem propriedades de quebra de 20%, a propriedade de 50% de quebra. Do que foi estimado lá em agosto do ano passado,
o que nós estamos chegando agora aqui nesse. Mas então é muito grande. É gritante. É gritante. É uma realidade que a gente não tem nem que É ver. fora da realidade, porque se você pensar bem, E olha pra você ver que um ano de interessante. geada, um ano de seca. Seca. Pois é. Essa média dos clientes da TG? O quê? Dos clientes, de 20% a Não. 50%. E isso aí eu tô falando, Bruno, eu venho. Quem tá com 20 solta foguete. Eu tô me perguntando, faz muito Justamente. tempo, faz mais de mês que eu venho, sabe, perguntando todos. E infelizmente você está escutando isso aí. Luciano, um termômetro muito interessante que a gente começa a prestar atenção com o tempo. Esse período agora, julho e agosto, a gente passa dentro na porta dos galpões das cooperativas, tem filas de caminhão para descarregar. Esse ano não tem nada. O cara chega, já entra para dentro, descarrega, sai e vai embora. Então, conversando com o pessoal que faz frete, os caras tá doido, porque esse ano os caras tá tranquilo demais. Ele faz um fretinho aqui, depois amanhã ele falha um dia, 2 dias, depois que ele vai fazer outro frete. Ou seja, não tem, a realidade é essa, nós não temos café igual tínhamos nos anos para trás aí. Então esse ano a quebra foi assustadora. E com isso o custo de produção vai subir. Não, nós temos questão de custo, nós temos questão da receita. A receita caiu. O custo por saca vai subir. O custo por saca vai subir. Mas o custo que você tem por hectare é o mesmo. Só que a minha produção não condiz com o custo por hectare. Então, por A gente exemplo, não pode esquecer que essa safra que está colhendo agora, o senhor fez o custo do ano passado. Né? isso, você adquiriu todos os insumos no ano passado. Então, por exemplo, eu tenho um hectare que saiu com um custo de R$14 mil. Isso é dado real. R$13.700 e poucos o hectare. Então, se eu produzir 10 sacos, se eu produzir 14 sacos, R$1.000 por saco. Se eu produzir 28 sacos, R$500 por saco. Então, a minha receita com a produção é baixa. O meu custo não alterou. Mas e nem nessa questão na hora da colheita? Pela mão de obra? Não, aí sim, mas é porque eu já fechei o custo. A colheita da mão de obra ela é muito relativa à produção. Isso. Tem pouco Isso que café, é eu mais posso- caro. Tem menos café, tem muito café, ela sai mais barata. Agora, um grande problema que nós tivemos esse ano foi a questão de mão de obra para a colheita. Nós não estamos tendo mão de obra na atividade rural. Eu conversei com o Bruno algumas vezes a respeito, né, que é uma lei do produtor, que o sindicato tem que estar com o radar ligado em cima disso. É muito simples, Luciano. A turma que sabe trabalhar e que vai para a roça trabalhar por gosto, por vontade, é a turma de 35, 40 anos para cima. Que é a turma, mais ou menos, da nossa idade, que começou lá atrás com a atividade rural. A turma mais nova não tem esse vínculo com a atividade igual a gente tem. O cara quer mexer no computador, Isso é uma realidade tá bem próxima de piorar, né? justamente. A gente acredita que vai ter um hiato aí de falta de mão de obra. Porque esse pessoal aposentar, vai. Porque querendo ou não, o pessoal aí de 20 e poucos anos, eles cresceram na cultura que roça é ruim. Vai pra roça, ser atrasado. Então sempre foi pejorativo. Você vai pra escola, não, você vai ter que ir pra roça trabalhar. Vou falar você vai pra roça trabalhar. Aqui, não, você vai aguentar isso aqui, vai aguentar. Eu acho que isso aí vai inverter muito. Sempre foi olhado do lado pejorativo. A pessoa também vai ter que estar preparada, ela vai ter que estar capacitada também. Não é só a gente brincar e falar, vou desplatar café, vou capinar café. Hoje você sabe que isso aí muda muito. Mas a questão hoje que quem fica na roça hoje ele tem que estar, ele tem que estudar. Tem que estar É um empresário. É um empresário. Isso que nós estamos mas ensinando, mesmo Operação de máquina. Mas mesmo um trabalhador, se for um trabalhador que seja entenda do que ele está fazendo, ele consegue tirar muito dinheiro. Você fazer um salário melhor. Porque eu falo muito, lá em casa eu gosto de trabalhar muito com produção. Eu não gosto de trabalhar com diária. Então eu quero que a pessoa ganhe dinheiro. Então ele vai lá, você não importa, ele pode tirar 3, 4 diárias num dia. Então eu tenho trabalhador manual que tira 3, 4 mil por mês. Qual é o serviço na cidade que dá um salário desse? E trabalhando assim, tranquilo. Ele vai trabalhar, ele vai pegar cedo, vai até. Os que são muito sacudidos que fazem isso aí, de tirar 3, 4 diárias no dia, ele vai das 6 da manhã às 2 da tarde. É um trabalho pesado?
mas só que ele tem uma fonte de renda que nenhum outro emprego ele vai dar. Não é fácil. Não é fácil. Então, mas a questão de trabalho pesado, gente, isso aí tem certas atividades que não tem jeito. Né? O trabalho pesado na roça é pesado, numa indústria grande, dependendo da atividade dele, é pesado, numa fábrica pequena, dependendo da atividade dele, é pesado, então é a atividade. Né? E, de fato, a questão de trabalhar com produtividade, você tem um retorno para você, como empresário, né? Porque se a sua atividade vai ser mais rápida, e para o trabalhador, a receita dele vai lá em cima também. Né? Então, é um aproveitamento muito bom quando casa esses dois. Uma coisa que foi muito falada por muito tempo no Brasil, infelizmente, foi essa guerra de classe, né? Jogando o empregador contra o empregado e vice-versa. Isso não existe, está tudo no mesmo barco. Sem o empregado, o empregador não produz, e sem o empregador, o empregado não recebe. A gente anda junto, não tem que ter, não tem Isso sempre foi interessante, né? Isso sempre foi, assim, eu já vi muitas vezes acontecer do empregado falar mal do patrão, mas quem era ele sem o patrão? É que ele ia pagar as contas dele, e é o que você está falando, acho que tudo. E vice-versa, as duas mãos. Vice-versa, acho que uma mão lava a outra, e essa questão aí eu acho que é muito antiga também. E assim, foi uma coisa muito cultural, infelizmente, que eu vejo muito até. Agora melhorou um pouco, mas o pessoal mais antigo fala assim, mas rapaz lá na roça até comprou um carro, deve estar roubando alguma coisa. Não, é que as coisas melhoraram. E você está pagando melhor para a pessoa, e ela tem uma consciência melhor de como gastar o dinheiro. Então, ainda bem que está de carro. E olha para você ver que interessante, eu vejo uma qualidade de vida em morar na roça muito superior do que morar na cidade. Está virando muito isso aí, então, o pessoal está indo. O pessoal quer um diferencial de paz, Justamente. Morar na fazenda hoje é diferenciado. Você tem qualidade de vida. Então, se encaminhar para esse lado é uma possibilidade de ter um retorno, né? Está mais dentro do negócio, está mais próximo. Justamente. Pergunta do nosso ouvinte, não, do nosso telespectador. Isso aí, ó. Tem um pessoal aqui, o Dante Rodrigues, mandou muito explicativo o podcast e sempre preciso. Excelentes profissionais e um forte abraço aí pro Luciano, é o Dante Rodrigues. Obrigado. O Itamar Campinteiro mandando aí, excelente, amigos. Por aqui também o nosso amigo Renato Carvalho mandou um parabéns pelo podcast. E tem pergunta aqui do Marcos Felipe Reis Vega, nosso amigo Marquinho. Ele mandou aqui, ó. A quebra foi grande em todo lugar mesmo. Vocês sabem qual vai ser a produção do Brasil em 2022? É a pergunta do nosso amigo Marquinho. Olha aqui, pergunta de milhões. O trem tá feio. Obrigado, Marquinhos, que tá aí nos prestigiando. Se a gente pensar na previsão da Conab, que sempre é controversa, acho que esse ano ela chegou a 42, depois baixou, acho que a última foi 38, 37? Se eu não me engano foi 37 milhões. Vamos pensar aí. E ela está postergando uma agora, né? Que ela está tão estrangulada que já era para ter soltado uma e ela está segurando porque tá complicado. Pelo que eu tenho visto, para jogar alto, 25 a 27. Eu já trabalhei ali na faixa dos 28, em torno de 28 milhões de sacos. Então, é isso aí, Marquinhos. Mas assim, é o chutômetro do chutômetro. É opinião, né? É opinião. Hoje mesmo eu estava conversando com um produtor, tem lavoura lá em Licínia. Ele vai começar a colheita hoje. Não estava maduro. Teve esse atraso da maturação também esse ano, né, pessoal? Tempo frio, né? Frio, dependendo do microclima das propriedades, atrasa demais. Aí você já pensa, vai colher agora, vai colher 2 safras numa, né? Tirar o chumbinho da próxima. Eles falam o seguinte, não existe chuva ruim. A chuva ruim é aquela que vem destruindo tudo, mas a chuvinha que veio para nós, de 20, 25 milímetros na nossa região. Santo Antônio do Amparo, um pouco menos, em torno de 15, 18. Na sua opinião, Gustavo, o que você acha que essa chuva, o que ela pode... Foi melhor ou pior? Foi melhor ou pior, ou então assim... Maravilha de vida? Não, nunca vi, tá doido. Pra que perguntar isso? Pra que você nunca foi pra você perguntar, não? Aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vejo com grandes olhos essa chuva que deu. Porque se nós não tivermos uma continuidade de chuva, a tendência de aborto é muito grande, né?
Atiçou a planta. Justamente. Ela vai florir, vai induzir a floração. Agora nós estamos falando, choveu uma semana depois. E tem gente colhendo ainda. Você vai derrubar a inflorescência, né? Acaba jogando tudo isso pro chão. Então eu não sei a questão de pegamento, como é que vai ser. Se não tiver um bom pegamento, já vai complicar a próxima safra. Porque aí eu vou ter se você imaginação, se não me engano, 210 dias depois que vem a colheita, né? Nós vamos ter uma agora em agosto, depois provavelmente uma segunda. Ela vai desuniformizar. Nós vamos chegar lá no ano que vem com um café de tudo quanto é jeito. Seco, maduro, verde, chumbinho, vai virar um angu de caroço para a próxima safra estranha. Então não vejo muito interessante essa chuva que teve agora não. Torço para que tenha uma programação de chuva no final de semana, torço para que venha, que continue e tal, tudo para ter o máximo de pegamento. Mas eu até, a gente anda para o nosso celular, uma beleza, mas nós anda batendo fora. Eu estava olhando aqui, tem uma lavoura que eu acompanho lá na região do Trumbuca. Dia 13 de junho, ela está florida. Aí. Sem água, sem nada. Eu bati foto, achei a coisa mais interessante. 13 de junho. Ficou registrada a data com a lavoura florida. Então, assim, umas coisas que a gente nunca vivenciei isso. nem esperava. Nem esperava, né? Porque contradiz tudo que a gente vem estudando há muito tempo. O assunto é bom, o assunto é prazeroso, a gente começa a enveredar para outro sentido, mas vamos voltar para o nosso centro da gestão. É uma coisa que o pessoal costuma... Na produção rural é até mais entrelaçado isso, mas a gente tem que sempre levar em consideração que o que falam, e eu acho que isso é muito interessante a gente mentalizar, é que o CNPJ não pode ter coração. O CPF até tem, o CNPJ não pode ter, é número. Deu resultado, fica, não deu, tem que sair. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre como o produtor pode assim estar diferenciando o pessoal do profissional, que é a propriedade dele, a empresa dele, né? Que a gente vê muitos tendo problemas misturando. Isso é muito comum. A primeira coisa que a gente vê na atividade rural, incompatibilidade de receita. Você tem uma receita X na propriedade que não sustenta a receita do produtor. E ela vem 100% da atividade rural. Então, a primeira coisa é adequar isso. Como é que eu adequo isso? Eu tenho que estipular para mim um pro labore, eu tenho que ter um salário da minha atividade. Então, se eu sou o gestor da fazenda, quanto que um gestor na região ganha? 5 mil, 10 mil, 15 mil reais? Isso, proporcional à sua rentabilidade, né? Proporcional à sua propriedade. Então, a propriedade de 10 hectares não vai ter um gestor que ganha 50 mil. Uma propriedade de 500, 600 hectares pode ter um gestor de 15, 20 mil reais, né? Então, é isso que precisa ter. Então, ele tem que ter em mente essa questão. Então, se o prolabore dele é de 5 mil reais, ele tem que viver com 5 mil reais. Né? Então, todo mês ele vai lá, vai vender lá hoje 4 sacos de café, tira os 4 sacos de café, vendeu, fez o salário dele, tem que viver com aquilo. Ao final da safra, fechei meu balanço. Esse salário vai entrar nos meus custos. Porque é um custo operacional efetivo, ele está desembolsando aquilo ali todo mês. Então ele vai entrar nos meus custos. Então fechei lá os meus custos. Faturei 200 mil reais na propriedade. Fiz o fechamento lá com 180 mil com esse salário embutido. Beleza, tenho 20 mil para mim ou tocar um negócio, reinvestir no negócio, ou para mim viajar, distrair, melhorar meu carro e tal, tudo. Então o produtor tem que começar, o empresário tem que começar a ter isso em mente. Né? Não é chegar lá, fechei a safra, beleza, eu tenho 100 mil reais aqui agora, tasco o pau, compro um carro, não sei o que, e o resto do ano. Eu tenho que sustentar uma casa, eu tenho que sustentar uma família, entendeu? Então tem todo esse trabalho. Ou então comprar uma Hilux? Comprar uma Hilux, pronto. Então, assim, o que eu vejo assim, que é o mais interessante é definir isso como um prolabore, definir um salário para ele como uma despesa mensal. Eu também acho que isso é o mais importante para poder evitar esses conflitos, né, de pessoal com o empresarial. Né? Quero agradecer os nossos parceiros, Pedroso, Distribuição, obrigado.
e o Egg, que vai fazer matar a nossa fome já já. Vamos ver. Você gosta, não gosta? Tem parte do ego, não. Tô vendo aqui o meu olho tá brilhando aqui. O gordo não pode ver comida. Se oferecer, comendo. A gente está entrando na reta final. Alguma consideração? Mais alguma perda para o Gustavo? Você tá bom para perder Aí de eu hoje? perdi muito por ele, tá querendo espirrar. Mas não, eu acho que o caminho é esse aí, a gente tem que tentar levar para o produtor um pouquinho. Eu falo muito que eu sempre gosto de ir no Pro Café. Todo ano tem aquilo para mim é uma maravilha. É uma organização fora do comum, muito estudo envolvido, né? E eu acho que a pessoa, eu vou lá para quê? Para que eu vou lá? Gente, eu acho que um pouquinho que você vai lá, se você aprender uma coisa, tá bom. Anda à toa, mas não fica à toa, né? Anda à toa, mas não fica à toa. Então, assim, eu acho que aquilo lá é uma oportunidade para você ver o que deu certo e o que não deu certo. Um dia um colega meu falou assim, mas tem muitas empresas que participam lá, que às vezes burla os resultados. Eu falei, não, isso não. Lá é uma coisa muito séria e eles participam para ajudar nos custos, porque não tem que gastar dinheiro para fazer um evento bonito, né? Até o almoço que faz lá, quem patrocina são as empresas que patrocinam o evento e vai mostrar teu produto. Lógico que tem as barraquinhas lá técnicas e pessoal das empresas. E não vem ao caso que eu estou falando, mas eu acho que assim, todo mundo tem que participar para pelo menos aprender alguma coisa. Foi válido eu ter ido lá, eu vi uma máquina lá que me deu uma ideia de me adaptar na minha máquina na roça. Às vezes ele não precisa comprar uma nova, mas ele pode se adaptar. Não, Tem umas que, lógico, que tem aí patente, mas assim, e ele foi lá, ele conversou com outro ciclano Isso. ali, tinha os problemas, resolveu. Não é mesmo. Ou então pegou o contato de alguém que pode Com ter certeza. Você sempre tá ganhando. Tô precisando participar de uma cooperativa, de uma coisa que seja assim, diferenciado. O cara às vezes abre N caminhos. Apesar de você matar a saudade de muita gente que você conhece lá da região, que vai passear lá. E outra coisa, uma coisa que eu falo, eu brinco muito. Uma coisa que você aprender lá dentro já valeu a ida. Demais. Ô, Luciano, o mais importante de tudo, eu acho que assim, lá no Pro Café, Expo Café, escutando aqui no podcast, conversando com O encontro que a Emater faz. Sim, o encontro muito da interessante. Porque vai ter um em Lavras agora, dia 18, né? Não. Dia 30? É final do mês, final do É dia mês. 30, se eu não me engano. O circuito mineiro lá. Vai ser em Lavras agora, porque Isso. você já foi. Você vai escutar 20 opiniões diferentes. Você vai escutar, você vai interpretar elas e ver o que é E bom analisar, pra você. né? Exatamente. Analisa aí. Né? O que é bom para você de tudo? Nem tudo que está ali é verdade, nem tudo que está ali está errado. Né? Então você vai interpretar. Essa questão, às vezes, de opinar. Às vezes o cara opina sem escutar direito, sem conversar com todo mundo. Porque essas instituições de pesquisa, se ela não tiver o capital privado, né, elas não fazem nada. Não consegue, né? Então elas precisam do capital privado para estar fazendo. E o Bruno falou lá no começo, essa questão de fazer um teste aqui, um teste lá. Poxa, eles estão fazendo teste lá. Vai lá, procura, conversa, olha como é que você fez. Mas ela para mim não vai dar para adaptar assim. Troca uma ideia e tal, quem sabe desenvolve alguma coisa para melhorar. E isso vem diretamente no planejamento. Quando você está lá, correndo dentro do rabo, correndo ali na casa, você não consegue parar, enxergar e olhar por fora. Você chegou por daqui 2 semanas vai ter um encontro em Varginha, na Pro Café, vai ter um encontro da matéria do Bom lá, não importa o que for o técnico que vai ter na região. Seja para aquele dia você poder sair, Com certeza. sair de dentro do problema, olhar os seus problemas por fora, que ajuda demais a você solucionar. Quando você está tendo problema, não tem solução, mas você conseguir pôr o olhar de fora dele, é fantástico você conseguir achar o caminho. Escuta o podcast. Escuta o podcast, dá o like, monetiza. Só mais uma pergunta aqui para fechar, e antes também de encerrar, fala pro pessoal que está assistindo aqui, daqui a pouquinho, 8 horas, continua no Face da 95, vai ter podcast da 95 FM, outro podcast aqui da casa, e a gente vai revelar logo de cara por que Ricardo Gatinho tem apelido de mico. Mas a gente tem aqui, ó, a pergunta do Renato Carvalho. Com esse cenário de fertilizantes de preços altos, vocês acham que o produtor vai comprar o adubo de acordo com as aplicações? Compra a primeira, joga, depois compra a segunda, etc. Pensando que o cenário pode mudar. Então, a gente vai analisando. Aí hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem que está chegando muito fertilizante nos portos.
né? Então, eu acredito que é o seguinte, oscilar preço é muito pouco. Eu acredito que não vai fugir muito do que está no mercado hoje, não. Então, ele atingiu. Se o café mantiver aí nessa faixa de R$ 1.200, R$ 1.300, se a gente for trabalhar com custos, 2 sacos para 1 tonelada, 3 sacos para 1 tonelada, não é ruim, né? Não é ruim em questão de custos. Pelo que a gente vem de históricos antigos aí, é mais ou menos essa é a relação, né? Que dá para levar a atividade. Então, eu particularmente trabalho dessa forma. Compra a primeira aplicação, analisa, vê a resposta da lavoura, realmente vou ter um teto produtivo alto ou baixo ou médio, aí eu reinvisto aquilo que realmente a planta precisar, tá? E eu acho exatamente isso aí. Hoje mesmo eu estava ajeitando para comprar um pouco de adubo para fazer esse escalonamento de compra, de entrega. Eu só tenho preocupação que todo mundo está atrasando esse ano. Não vai faltar adubo, todo mundo acredita que não. Eu não vou falar que não vai faltar, porque depois eu vou falar que eu estou gorei. Mas uma coisa que é fato é a logística. Então, se todo mundo quiser comprar o adubo 2 dias antes da adubação, naquele boom final, pode ser que tenha, não falte, mas atrase. E outra coisa, chegar o adubo na propriedade durante a chuva, agarrar caminhão, é difícil. Tem então, outro problema. Planejamento, mas igualzinho nós estamos conversando aqui, uma primeira adubação ele já tem que estar na fazenda já. Isso, já tem que estar na propriedade. Entrou o período chuvoso, show de bola, pessoal. Muito obrigado. Já acabou? Nós vai ter que passar para 2 horas, viu? Não vai ter 1 hora, tá bom. Vai tocar, meia hora, 40 minutos. Arrumar um barrilzinho de chopp aqui, nós vira a noite. Aí vai embora. Então. Aí começa a falar muita verdade. Não vai dar merda. Não tá falando que tá mentindo agora? Não, vai falar as verdades que ninguém quer escutar. Gustavo, por favor, suas considerações finais para quem está. Queria que você desse um pitaco para quem está entrando na. Quer virar a mesa, quer sair do quarto escuro e tentar nortear sua propriedade, começar uma gestão. O que seriam os primeiros passos para essa pessoa começar uma gestão sem se assustar? Porque muitas vezes a gente fala de muitos números, a pessoa quer fazer tudo de uma vez e acaba desanimando porque não consegue. Então, uma coisa assim, pontos principais para ela fazer uma administração das questões macro e depois ela vai se aprofundando aos poucos. Primeiro, e já agradecer a sua presença e chegou aí. Bom, obrigado pelo convite, tá? Eu já vou agradecendo, antecipando, estou à disposição aí, o que couber aí de assuntos, se vocês quiserem que a gente participe e a gente puder ajudar aí, nós estamos à disposição. Vamos lá, os primeiros passos, saber o que quer da propriedade, onde quer chegar, né? Isso é fundamental. Então, tendo isso como base, um planejamento interessante. Entra em contato com o técnico, busca um técnico, vai fazer a análise solo, fazer esse planejamento da atividade em si. Uma macro agenda, que depois nos períodos aí de aplicação, né, você trabalhar com as microagendas e acertando o dia certinho. Então, esse é o básico. No planejamento técnico, planejamento da gestão da propriedade, registrar todos os gastos que tem. Fluxo de caixa simples. Fluxo de caixa simples. Primeiro, porque depois a gente pode aprofundar com uma depreciação, com esse tipo de custo de oportunidade e tal, tudo que a gente pode estar levantando. Mas a princípio é isso, é fazer os registros do fluxo de caixa, o que eu estou gastando, como é que eu estou gastando, aonde que eu estou gastando. Começar a se organizar. Isso. Primeira coisa, talhão, dividir os talhões, onde que eu estou gastando, por que aquele talhão está gastando X e Y e tal. É o basicão que a gente tem que estar fazendo. Nosso tempo acabou. Uma coisa que eu esqueci de falar, último detalhinho que eu acho que é muito interessante, é também conhecer a própria propriedade. É aquele talhão de tantos hectares, mas você sabe quantos pés tem, como é que está o número de falha, o aproveitamento da terra. Isso pode contratar a Topomais, ela vai lá e faz o mapa da sua fazenda, o mapa de uso atual perfeito. GPS, finalizando com o merchan. Estou à disposição para prestar esse serviço para todos que tiver aí. Não, mas isso aí eu vou falar para você. E não são todos que têm. Eu acho que é uma média de 20% que tem, o resto não tem. Não tem um mapa da fazenda dele. Ele não sabe o que ele tem em pé de café, ele não desconta os carreadores, ele não desconta as falhas. Então, assim, infelizmente, ele não tem isso. E tem uma empresa muito boa, como sendo, que presta esse serviço. Falou, Léo. Falou. Até mais. Muito obrigado.